Sou o servo inútil. Às vezes podemos nos posicionar, acreditar de fato que somos um servo inútil diante de Deus por causa das nossas fraquezas, dos nossos erros, das nossas imperfeições. E Jesus, uma vez, ele exemplificou esse sentimento através de uma parábola, a do filho pródigo, que esconde um belo exemplo transformador de como Deus nos vê, na verdade, como filhos, mesmo quando agimos como servos ou distante dele. Na parábola, o filho pródigo mais novo pede a seu pai sua parte da herança e sai da casa para gastá-la em uma vida de prazeres. Quando seus recursos acabam e ele se vê em meio à pobreza e à fome, decide voltar para casa. E aí ele se coloca como servo de seu pai, porque ele começa a julgar as suas próprias atitudes, a sua irresponsabilidade, o que ele fez. Poxa, eu me afastei do meu pai, agi irresponsavelmente, pequei. Então, se ele me aceitar como um servo... No entanto, quando seu pai o vê de longe, corre para abraçá-lo e o recebe como filho, não como servo. Ele o veste com as melhores roupas, coloca um anel em seu dedo e faz uma grande festa para celebrar. Apesar do filho chegar se colocando como servo, falando: pai, pequei, eu errei. Mas Deus nem chegou a entrar nesse mérito. Esse exemplo mostra que, independentemente do que tenhamos feito, ou de como tenhamos nos afastado de Deus, Ele sempre nos vê como seus filhos amados. Mesmo quando tentamos nos colocar como servo, Deus nos chama de volta para sua família e nos recebe com amor e graça. Portanto, mesmo às vezes nos sintamos indignos ou distante de Deus, podemos ter a certeza de que somos seus filhos e que Ele nos ama com um amor incondicional eterno. Podemos nos chegar a Ele com confiança, sabendo que Ele nos recebe de braços abertos e nos dá tudo o que precisamos para viver a vida abundante que Ele planejou para nós. Sabe por quê, meus lindos? Não é por causa das nossas obras, do que fazemos, que Deus nos aceita. Deus nos aceita é por causa do que Cristo já fez lá na cruz. Ele pagou absolutamente toda a nossa conta de pecado, não somente do momento que nos batizamos para trás, mas absolutamente de toda a nossa vida. Quando cremos que Jesus é o nosso Salvador, a conta está paga. Isso é o Evangelho, são as boas novas assustadoras. E olha o que a palavra diz em Efésios 2:6: e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez acessar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora presta atenção que é assustador. Podemos nos posicionar como servo inúteis, mas a verdade é que somos filho. E essa passagem fala sobre a nossa união com Cristo e o que Ele realizou em nosso favor. Ela enfatiza que, ao crermos em Jesus como nosso Salvador, fomos ressuscitados espiritualmente e levados a uma posição de honra e privilégio nos lugares celestiais junto com Ele. Essa posição nos lugares celestiais simboliza a nossa comunhão com Deus e o acesso que temos a todas as bênçãos e recursos que Ele tem para nos oferecer. E é como se estivéssemos sentados à mesa do Rei, desfrutando, meus lindos, de todas as delícias e riquezas do seu reino. Essa verdade é uma fonte de grande encorajamento e esperança para todos os que creem em Jesus. Significa que não estamos sozinhos ou abandonados, mas temos acesso direto ao próprio Deus e a todo o seu poder e sabedoria. Isso nos dá a confiança e a força que precisamos para enfrentar as provações e desafios da vida, sabendo que temos a proteção e o cuidado do nosso Pai. Ou seja, enfrentamos o nosso dia a dia a partir da posição do que é uma escolha nossa. Se queremos nos portar como servo inútil, Deus ele respeita, e aí vem as consequências, porque a verdade é que somos filhos, e a partir dessa verdade libertadora podemos andar, caminhar, já
tendo a certeza que não é que vamos desfrutar de tudo isso quando partirmos dessa vida, não, isso é agora, porque Cristo disse que o reino está dentro de nós. Então aqui dentro, no nosso espírito, podemos acessar essa posição de descanso, essa posição que Cristo nos deu e nos concedeu. Mas a palavra diz que o povo de Deus sofre por falta de entender as escrituras, de entender o que está escrito, compreender o trabalho perfeito, santo e puro que Cristo realizou lá na cruz. E se você quiser saber mais sobre tudo que Cristo nos deu, as bênçãos que temos agora, apesar das nossas obras, porque Deus não escuta as nossas orações a partir das nossas obras, mas a partir da nossa fé em crer que Cristo salvou lá na cruz. Quando honramos o sacrifício de Cristo, Deus nos ouve. Ele não nos olha como um servo inútil, mas Ele nos olha como filho amado. E se você quiser saber mais a respeito da nossa identidade diante de Deus, de tudo que Cristo nos fez como rei, sacerdote, filho, comente aí e não esqueça de compartilhar esta boa nova, que é o Evangelho, porque Cristo disse: ide e anunciai o Evangelho a todos. Isso é o Evangelho, é a boa nova, é o que Ele fez lá na cruz, é o que Ele nos qualificou agora a receber toda sorte de bênção. Ou seja, para ilustrar, assim como Cristo é lá no céu, assim somos nós aqui que cremos no sacrifício que Ele fez. Deus abençoe. Espera no próximo vídeo. É nóis e fui!